Olá, gente. Boa tarde, graças a paz. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. A gente tem mais um tempinho, né, um momento que a gente separa para estudar um pouquinho de teologia, estudar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. É óbvio que o estudo teológico, como qualquer estudo, ele vem a ser, como é que a gente pode dizer assim, um pouco mais mecanizado. Por isso que existem muitas pessoas, né, que têm o preconceito com o estudo da teologia, por achar que a teologia de alguma forma vai mexer com a nossa fé e mexer com o lado espiritual da coisa. Nós não compreendemos dessa forma. Nós entendemos que o estudo da teologia nada mais é do que um aperfeiçoamento que o próprio Deus concede para a vida do cristão. Os discípulos eram estudantes de teologia, os apóstolos foram grandes estudantes da teologia, os pais da igreja divulgaram bastante a teologia e outros grandes nomes da história que podem nos comprovar isso. É óbvio que é uma linha muito fina, é uma linha muito tênue, e a gente tem que tomar cuidado também com tudo isso, principalmente com o relaxamento que a gente pode encontrar também no ramo do estudo da teologia. Em algumas situações, ou nós nos perdemos pelo caminho e começamos a negligenciar o estudo da teologia, que como qualquer outra área de ensino acadêmico, é necessária a dedicação, é necessário um zelo. Ou a gente pode pender para o outro lado, a gente pode estudar excessivamente a teologia e ficar realmente mecanizado, principalmente as áreas que nós temos mais aptidão. As áreas que nós temos mais aptidão, obviamente, nós queremos estudar um pouco mais, nós queremos nos aprofundar, nós queremos fazer isso. Sempre que a gente deixa é sempre continuar estudando. Aquele que se predispõe a estudar uma área não pode parar. Não só as áreas que se tem aptidão, mas também todas as áreas. E assim, realmente, não só transformar organizada, esse estudo ele tem que ser prático, o estudo ele tem que mexer comigo, tem que mexer com a estrutura da minha vida, tem que mexer com a minha vivência diária, tem que mexer com todas as áreas do meu eu, tá bem? Nós estamos continuando aqui trabalhando a disciplina de doutrina de Deus. Nós trabalhamos 2 aulas, né? A primeira é tipo uma apresentação da matéria. A teontologia é uma área bem específica da teologia, vai trabalhar aquilo que se permite ser conhecido de Deus, aquilo que Ele mesmo quer que nós conheçamos dele, aquilo que Ele nos revela. Na segunda aula, nós demos uma observada nas questões sobre a existência de Deus, trabalhamos as argumentações sobre a existência de Deus, a questão dos segmentos filosóficos, né, que negam, diminuem ou limitam a existência de Deus. Destacamos o ateísmo, que tem crescido ultimamente, mas falamos de outras áreas também. Na terceira aula, o nosso objetivo é falar um pouco de uma área que é um pouco menosprezada dentro do estudo da doutrina de Deus. Parece que as coisas simples na teologia, elas não chamam mais a atenção do estudo da teologia. Quanto mais simples é a coisa, parece que mais a gente se distancia. Eu enxergo isso nos estudantes brasileiros. Eles têm deixado a simplicidade da escritura de lado, eles têm tentado sempre pegar aquilo que é mais complexo. E eu não estou menosprezando aquilo que é complexo. Aquilo que é complexo nós precisamos estudar. Aquilo que é polêmico nós precisamos estudar. E não é pecado, não é ruim ter o seu posicionamento, independente de ideologia ou não. Tudo isso é bom, tudo isso é louvável e tudo isso é aceitável em qualquer ramificação de estudo. Mas, no caso da teologia, propriamente dizendo, nós estamos perdendo o apego pelas coisas simples. Uma comprovação disso é que nós estamos vendo até poucas mensagens nos textos mais conhecidos. Poucas pessoas se predispõem a pregar no Salmo 23, pregar em João 3,16, pregar em João 4, pregar em Isaías 53, que são textos já bem corriqueiros, bem famosos, bem históricos. Parece que o conteúdo desses textos acabou para algumas pessoas, né, que enxergam o conteúdo do texto como limitado, ou parece que falar a mensagem que está realmente no texto não é mais benéfico para a igreja. Parece que a igreja ela não quer mais ouvir isso, ou o próprio pregador em si não está atentando para as verdades que são tão básicas na Escritura. Tanto é que atualmente na igreja em si ela tem uma dificuldade muito grande de compreender e dispor o plano de salvação. Nós temos uma dificuldade grande acerca disso. Então nós estamos perdendo para várias áreas. Dentro do estudo de hoje, o que a gente vai falar de tão simples que é menosprezado? Nós vamos falar de uma área que, para o próprio Deus, é um dos artes que ele usa de forma magistral no Antigo Testamento para revelar ele mesmo de algumas formas muito particulares. Nós estamos falando dos nomes de Deus. A princípio, eu já coloquei aqui na nossa aula, né? Qual a relevância de fato de estudar os nomes de Deus?
existe realmente algo que vai nos levar a estudar os nomes de Deus. E a gente colocou assim, né? Deus não pode ser conhecido em sua totalidade. Isso é verdade que nós já temos familiaridade com ela, realmente. O cristão, entretanto, aquele que tem a mente regenerada, aquele que tem a mente levada e cativa à obediência de Cristo, ele pode compreender a revelação de Deus, fontes de conhecimento de Deus, a gente pode dizer assim, mais específicas, são os nomes que ele atribui a ele mesmo, a palavra, que aqui no Ocidente nós temos por hábito de usar os nomes apenas com sentido denotativo, e não como sentido conotativo. Vamos explicar a diferença de sentido denotativo e sentido conotativo, para vocês não perderem o fio da meada. Aqui no Ocidente, o nosso hábito é de denotar apenas, ou seja, identificar o nome. O meu nome, por exemplo, ele me identifica como pessoa, mas ele não fala nada acerca de mim como pessoa, ele não atribui nenhuma característica a mim, ele não tem com o meu contexto familiar. É óbvio que os meus pais, eles chegaram a um consenso para a escolha do nome, eles tiveram uma experiência ou outra para a escolha do nome, mas o meu nome não tem significação. Não é um nome escolhido porque aconteceu algo específico para isso. Já no contexto oriental, os nomes eles são muito escolhidos com o sentido conotativo, o sentido de explicar, o sentido de caracterizar, o sentido de adjetivar realmente a pessoa. Então, no mundo oriental antigo, cada nome era atribuído com um devido significado, que esse significado poderia ser descritivo, simbólico ou profético. Tudo isso vai acontecer também com os nomes dados por Deus a Ele mesmo, ao longo da Escritura. Obviamente, nós vamos caminhar bastante pelo Antigo Testamento hoje. Esses nomes, eles aparecem de forma evidente no Antigo Testamento, mas eles podem sim ser aplicados no Novo. Nós podemos fazer menção e aplicação desses nomes sobre a pessoa tranquila ao longo da Escritura. Tá bem? Isso também se aplica aos nomes de Deus. Eles não têm apenas um sentido denotativo, como nós falamos. Eles são pregados com o propósito de revelar ao homem algo sobre Deus, sobre a natureza de Deus, sobre os atributos de Deus e, de forma especial, sobre a sua relação com as suas criaturas. Estudar os nomes de Deus não significa estudar apenas a relação de Deus com o mundo. Estudar o nome de Deus significa estudar a relação de Deus com as coisas criadas, com o cosmos em si e com o homem em si. Grande parte dos nomes de Deus que nós vamos ver na Escritura é o próprio Deus que atribui a si ou alguém que atribui a Deus pela experiência que tem com o próprio Deus. Então isso vai dizer muito acerca da revelação de Deus, desse contato do divino com o humano. E isso é muito importante no estudo e doutrina de Deus. Estudar a doutrina de Deus, como nós mencionamos no começo, não é apenas conhecer Deus de forma mecânica, não é apenas conhecer Deus de forma teológica, é também conhecer Deus de forma prática. É entender que o Deus que é transcendente, ele também é imanente. Entender que o Deus que está acima de todas as coisas é o Deus que está em contato com todas as coisas. Esse Deus é o Deus que nós conhecemos e é o Deus que nós servimos. Então tudo isso vai estar dentro do estudo dessa disciplina e é importante conhecer Deus nessa proporção. Conhecer Deus na proporção de ilimitado, mas conhecer Deus na proporção de comunicativo. Tudo isso é muito importante. Tá certo, gente? Então, dessa forma, para tentar compreender um pouco mais a revelação de Deus, nós vamos estudar os seus nomes descritos na Escritura, dividindo eles em duas classes. A primeira classe que eu queria atribuir hoje, eu queria falar sobre os nomes simples de Deus, ou seja, aqueles nomes que são compostos por apenas uma palavra, um termo. Em segundo lugar, nós vamos estudar os nomes compostos. Esses nomes compostos, nós vamos dividir em duas subclasses. A primeira subclasse, nós vamos estudar os nomes compostos por Yahvé. Nós conhecemos aqui por Javé ou Jeová, não tem problema, avalie o termo. E em segundo lugar, nós vamos estudar os nomes compostos por El. Então, assim nós vamos discorrer ao longo de cada nome descrito na Escritura. Tá bem? O primeiro deles, que talvez seja o mais genérico de todos, né? O termo El, que significa Deus. Essa palavra é a palavra samítica mais simples, da qual outras se derivam e podem ser usadas como nome de Deus. É um termo amplo, usado para designar um ser divino em oposição ao humano. A gente cita alguns textos como referência, Ezequiel 28, Oséias 11, Números 23, 19. Como exemplo, a gente vai usar o texto de Números aqui, que é um texto bem peculiar. Não é um texto desconhecido de todo mundo. O texto de Números 23, aqui no versículo 19. O famoso texto: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Nós estamos falando do texto do oráculo de Balaão.
aqui o texto evidencia, pelo nome dado a Deus, a separação entre o divino e o humano. Note que o texto ele faz um comparativo, e esse comparativo ele separa exatamente a divindade da humanidade. Ou seja, Deus não é homem para mentir, ele não tem atribuições humanas nesse sentido. Essa palavra ela aparece muito nesse contexto na Escritura, principalmente nesses textos que nós citamos aqui, e nós pedimos que vocês observem os textos para entender cada contexto, tá ok? Sua etimologia é incerta, mas a raiz está muito relacionada a primeiro, forte e poderoso. Por ser um termo genérico, aparece na Escritura designando falsos deuses também, como Gênesis 35, verso 2, e Isaías 44, do 10 ao 15. Mas em relação a Deus, o nome aponta para a majestade de Deus, revelando como primeiro ser, poderoso Criador, causa inicial, não causa coisas. E essas definições elas também são muito bem descritas e muito bem atribuídas no Salmo 19. O Salmo 19 usa esse termo como propriedade. E nesse salmo, propriamente, nós vamos ver esse termo ressaltando algumas características de Deus acima de todas as coisas. Ou seja, mais uma vez separando a divindade da humanidade. Por isso que nós enxergamos como um termo genérico. É um termo que é usado para Deus nesse sentido, com essas conotações, mas é um termo que pode ser usado para outros deuses, mas não nessas conotações, trazendo características realmente falsas. Tá ok? Esse é o primeiro termo, dos nomes simples, El. O termo dos nomes simples, nós vamos falar de Elohim, que também significa Deus. Elohim seria a forma plural de El. É muito comum, sendo usado cerca de 2.250 vezes no Antigo Testamento. E é o primeiro nome usado para Deus aparecer em Gênesis 1.1. O texto dele é Shitpará Elohim. No princípio criou Deus. O termo em si não designa um Deus nacional, mas um Deus universal, poderoso e transcendente ao universo por ele criado, ou seja, um Deus que está acima desse universo. Embora seja um termo bem questionado pelos teólogos liberais, pela ênfase ao politeísmo, seu uso aponta para um plural de majestade, plenitude e poder, como temos a referência em Gênesis 1.26, mencionando acerca da Trindade. Quando traduzida para o grego, ambos os termos El e Elohim são traduzidos como Theos, que nós conhecemos como Deus. Esse problema com a teologia liberal, com o termo Elohim, pelo fato de Elohim ser uma palavra plural, em alguns contextos vai aparecer como deuses, quando não atribuído ao próprio Deus. Então os teólogos liberais eles têm esse problema de até mencionar que o texto da Trindade seria ali algo que desse a entender, que puxasse para uma pluralidade divina. Mas nós compreendemos que o termo, quando relacionado a Deus, ele usa o plural para mencionar as três pessoas, obviamente embutidas em uma única essência, a essência divina. Com a teologia, a teologia bíblica em si, ela não atribui esse termo de forma nenhuma ao politeísmo. Tá certo, gente? Terceiro termo que nós vamos observar dos nomes simples é o termo Adonai. É um termo um pouco mais conhecido. El não é tão conhecido. Elohim já é um pouco mais conhecido. Adonai já está mais no nosso cotidiano. Adonai significa Senhor. Está relacionado com o termo hebraico Adon. E o termo hebraico Adon ele tem o significado de mestre, proprietário, senhor. E o termo em si ele dá uma conotação de posse, de senhorio. Mais ou menos como um escravo se dirige ao seu superior ou uma esposa ao seu marido. Eu coloquei como exemplo dois textos aqui. Gênesis 24, a menção ali de Agar, como sendo a escrava, direcionando-se ao seu senhor. E em Gênesis 18 eu coloquei a menção de Sara, Abraão. É muito comum no Antigo Testamento as esposas se dirigirem ao seu marido como seu senhor. Não no sentido de depreciação da mulher, mas no sentido de reverência ao próprio marido. De que a mulher é propriedade do marido, mas não no sentido de posse, mas no sentido de vínculo, que é isso que a Escritura nos apresenta realmente, que a mulher é propriedade do seu marido, mas também que o marido é propriedade de sua esposa. Sendo usado com frequência no Antigo Testamento, o nome aponta para Deus como Senhor, revelando como soberano e absoluto e que exerce domínio legítimo sobre a sua criação. O termo está relacionado sempre com o senhorio de Cristo, e isso é importante ser mencionado nas igrejas de hoje em dia, porque a teologia contemporânea ela tem uma problemática. Talvez na teologia contemporânea, na teologia moderna, nós tenhamos uma facilidade muito grande em enxergar Deus como nosso Salvador, mas nós temos uma dificuldade imensa em enxergá-lo como Senhor, porque enxergá-lo como Senhor
vai implicar diretamente em que nós precisamos depender dele. Depender é algo muito complicado. Nós não temos uma familiaridade muito grande com a dependência. Tanto é que está em ascensão, né? A questão das empresas, da mentalidade empresarial. Ninguém mais quer ser funcionário, todo mundo quer ser patrão, porque ninguém quer depender de ninguém. No reino de Deus essas coisas não existem. Porque no reino de Deus, querendo ou não, nós somos servos. Servos de um único Senhor. Então, obrigatoriamente, nós temos que depender dele. Porque ele é o nosso Senhor. E essa ideia de senhorio dentro da igreja é bem complicado. Porque a igreja ela tem dificuldades para se submeter ao seu Senhor. Daí Paulo vai trazer algumas atribuições até para a fé. Que a mulher tem que ser submissa a Cristo assim como a igreja. A mulher tem que ser submissa ao marido assim como a igreja é submissa a Cristo. E nós enxergamos uma dificuldade da igreja se submeter ao senhorio de Cristo. E pode até surgir até uma dúvida aí, mas como é que a igreja ela pode se submeter ao senhorio de Cristo? Através da Escritura. Nós compreendemos que a igreja é submetida a Cristo como seu Senhor quando ela vive pautada na Escritura. E não pautada na Escritura nos termos de interpretação plena, mas pautada na Escritura nos textos que são firmes, nos textos que têm uma interpretação realmente clara. Então, se a igreja ela vivencia esses pilares, ela é fiel ao seu Senhor, ela é dependente do seu Senhor. Se a igreja tem problema com isso, então a igreja tem um problema em servir a Adonai, servir ao Senhor da igreja. De Juízes, capítulo 3, e o Salmo 97, que vai trabalhar muito essa questão do senhorio de Cristo. Tanto o Salmo 97 e o Salmo 98 e 99, eles vão trabalhar muito essa questão. No Salmo 99, o autor vai trabalhar um pouco mais a questão até da justiça. Deus vai trabalhar um pouco da questão do governo de Deus. Esse Adonai que é Senhor, ele é Senhor de uma forma soberana, porque o governo dele é um governo justo, é um governo reto, é um governo concreto, esse governo. Então é por isso que ele é Senhor de todas as coisas. O quarto termo, simples, e talvez seja o termo mais conhecido, mas também o termo mais complicado, é o famoso Yahvé, que se for traduzir para o português a gente vai ter Yahvé ou Jeová. Yahvé, propriamente, tentando encontrar um significado, Yahvé significa eu sou. De forma resumida, os nomes apresentados até aqui são mais simbólicos do que próprios. Temos comprovação disso pelo fato que nenhum deles seja usado de modo exclusivo para designar Deus. El pode designar outros deuses, Elohim pode designar outros deuses, Adonai pode designar uma outra pessoa, mas Yahvé, nesse caso agora, pode ser considerado nome próprio por excelência de Deus. É um termo que é atribuído única e exclusivamente ao próprio Deus. Nome este que não é atribuído a nenhum outro ser, sequer pode ser pronunciado pelos judeus. É um tetragrama vocalizado pelos maçoretas de modo como era lido, ou seja, com as vogais emprestadas da palavra Adonai, onde se lia então Jeová. À luz de Êxodo 3, 13 ao 15, o famoso encontro de Deus com Moisés, o termo designa o Deus que é imutável, o Deus gracioso e imutável, e o eternamente fiel Deus da aliança, que em nada é estranho aos que se apresentam, mas que também não pode ser plenamente compreendido por estes. O famoso encontro de Moisés com Deus na sarça traz essa complicação, porque Moisés ele tem uma problemática para apresentar a Deus. O povo que está no Egito, eles conhecem muitos deuses, os deuses egípcios, de uma cultura politeísta, deuses que possuem nomes próprios e nomes que têm a sua própria significância. Mas eles precisam de um nome próprio para o Senhor também, o Senhor dos Hebreus, o Deus dos Hebreus. E Moisés pergunta, eu vou dizer a eles que quem me mandou? Moisés queria uma resposta, foi Ra que me mandou, foi Anubis que me mandou, foi Horus que me mandou. Então Moisés quer uma nomenclatura, e Deus diz, olha para Moisés e diz, diga a eles que eu sou, mandou. Eu sou. Daí aquela ideia de Apocalipse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eu sou a junção de todas as coisas, eu sou a concretização de todas as coisas, eu sou aquilo que eu sou. Então, ao passo que o nome para nós possa ser pouco compreendido, é um nome que tem imensa relevância, porque é um nome que vai falar de toda a essência de Deus, uma essência que é apresentada aos seus e que pode ser conhecida, mas que não é conhecida de forma plena. É o nome que mais vai apresentar Deus na sua infinitude, nas suas complicações, porque Deus é um ser complexo realmente. É por isso que o que nós compreendemos dele foi ele mesmo que permitiu revelar. Porque se fosse para nós tentarmos compreender ele com aquilo que nós temos acerca de nós mesmos, nós não conseguiríamos compreender. É por isso que no início da aula nós mencionamos que nós conseguimos compreender,
Porque nós temos a nossa mente tratada pelo Espírito Santo. Se nós não tivermos a mente tratada pelo Espírito Santo, nós não vamos conseguir compreender. É por isso até que algumas discussões no ramo de teologia e filosofia, elas são desnecessárias. Porque as pessoas que não têm a mente voltada para a pessoa de Cristo, não têm a mente tratada pelo Espírito Santo, não têm a mente conectada com o Pai, elas não vão conseguir ter compreensão acerca dessas coisas. Ou seja, elas não vão ter menção de quem significa Deus para a vida delas. Tá ok, gente? Então os 4 nomes simples que nós precisamos tratar e conhecer acerca de Deus são esses. El, Deus. Elohim, Deus também, mas numa conotação um pouco mais plural. Adonai, Deus Senhor, aquele que é dono, aquele que tem posse, aquele que tem propriedade. E Yahvé, o eu sou, o Deus que é desconhecido, mas que ao mesmo tempo se revela aos seus. Tá ok? Então nós vamos entrar agora nos nomes compostos. A priori nós vamos falar dos nomes compostos por Yahvé. O primeiro deles, que é um termo que nós já estamos familiarizados, é o famoso Senhor proverá. O termo traduzido como Senhor proverá revela a fidelidade de Deus na obra da providência e especificamente na obra da redenção. A teologia neopentecostal ela traz uma conotação para Jireh especificamente na área material. É o Deus que providencia, é o Deus que apenas supre as necessidades materiais. Na Escritura nós vamos compreender que o Yahvé Jireh, o Jeová Jireh, o Yehoah Jireh, ele é o Deus que provê em todas as áreas da vida humana. Ele é o Deus que provê, o Deus que supre as necessidades do seu povo de um modo especial. E também a maior delas, a necessidade de salvação. Nos revela então esse termo, o Deus o Deus que nos traz consolo. É um antídoto à ansiedade e nos inspira a confiar de forma plena e eficaz em Deus, podendo descansar em meio às adversidades que são enfrentadas diariamente, mas também que fica bastante evidenciado esse termo em Gênesis 22, o famoso texto da prova da fé de Abraão, o sacrifício de Isaac, e que também é enfatizado esse texto, a providência de Deus é enfatizada na pessoa de Cristo por João. João no capítulo 4, no capítulo 6, ele vai mencionar e vai trazer essa menção quando Cristo atribui para si como sendo o pão da vida. Ou seja, aquele que quando alguém come dele, ele desfruta de uma providência divina na sua vida. Para nós, essa expressão que nós temos uma compreensão já histórica e bíblica, ela é mais simples. Para o judeu em si é uma menção mais complicada, principalmente em João 6, quando Cristo vai dizer que ele é o pão da vida e aquele que não comer do seu corpo e não beber do seu sangue não desfrutará de vida eterna. Para um judeu, comer carne, principalmente humana, era um sacrilégio. Beber sangue, que o judeu é totalmente do sangue, era uma coisa absurda. Então o que Cristo está dizendo para eles, ali no momento é algo absurdo. Por isso que eles vão embora. Eles enxergam Cristo como maluco. É necessário que os apóstolos mais à frente eles expliquem aquilo que Cristo tinha mencionado. E é aí que a pregação dos apóstolos vai se estabelecer em cima do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. E é daí que vai se conseguir compreender o que Cristo queria dizer por ele ser o pão que desce do céu. Ou seja, por ele ser a representação do providência, por ele ser a representação do Jireh, pelo próprio Cristo ele ser a providência de Deus para a redenção da humanidade. Tá ok, gente? Então esse é o primeiro termo composto, Yahvé Jireh. O segundo termo composto, Yahvé Tsebaot, ou seja, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é um termo que nos remete ao poder, à glória e à majestade de Deus, no sentido de reinado, autoridade e domínio, não só sobre o seu povo, mas também sobre a criação. A palavra exércitos, nesse sentido, tem vários entendimentos no meio teológico, sendo 3 entendimentos principais. O primeiro, alguns teólogos eles enxergam como Deus sendo o Senhor dos Exércitos de Israel, o que limitaria Deus a ser Senhor apenas do seu povo. A compreensão vai mencionar Deus como sendo o Senhor dos Exércitos das estrelas, dando uma conotação de domínio de Deus sobre os espaços celestiais, ou seja, sobre o cosmos. O que limitaria Deus também, porque aí no caso ele seria dominante sobre o cosmos, mas não seria dominante sobre as esferas acima dos cosmos. E por fim, alguns teólogos, e nós enxergamos como a linha de raciocínio mais consistente,
vão entender que Deus é Senhor dos exércitos e esses exércitos seriam exércitos de anjos. Por quê? Entre outros textos, nós citamos 1 Samuel 4, mas os textos evidenciam o senhorio de Deus e a sua entronização no trono celeste. Ele é Senhor dos exércitos celestiais, dos exércitos que estão acima de todas as coisas e, obviamente, dos exércitos que estão abaixo do trono celeste. E isso vai nos dar uma existência no que diz respeito que, nos textos de veneração ao Senhor dos exércitos, os anjos, os serafins, os querubins, eles sempre aparecem prestando honra, prestando glória, prestando veneração ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos exércitos. Esse Senhor que é tão soberano, esse Senhor que é tão poderoso, ele é venerado não só pelos homens, não só pelo humano, mas também pelo divino, por criaturas celestiais. Então, por isso que a esfera da interpretação, a esfera de Deus ser o Senhor dos exércitos angelical, é mais consistente no ramo da teologia. Tá ok, gente? Então esse é o Yahvé Tsebaot, o Senhor dos exércitos. Terceiro termo composto, nós vamos ter Yahvé Nissi, ou seja, o Senhor é minha bandeira, do qual o apóstolo Paulo vai ter a inspiração para escrever também no Novo Testamento. As vitórias de Israel estão muito relacionadas com este termo e simbolizam também as vitórias da igreja de forma física e espiritual. Quando dizemos que o Senhor é a nossa bandeira, esse termo é utilizado por Moisés em Êxodo 17:15. Estamos declarando que temos um líder que vai à nossa frente, mas que também caminha conosco e que nele nós somos mais do que vencedores, pelo fato de que somos guardados pelo seu poder mediante a fé que atua e opera em nós, sendo capacitados e guardados pelo seu Espírito. Entender o Yahvé Nissi, entender o Deus que se apresenta como bandeira, entender um pouco do exército judaico. O exército judaico é aquele exército que anda com a tropa formada e essa tropa tem aquela comissão que carrega artefatos, aquela comissão que carrega coisas simbólicas e tem aquelas pessoas que carregam a bandeira, a representação de poder, a representação de grandeza daquele exército. Atribuir esse termo ao Senhor, como Moisés atribui, é mais ou menos dizer assim, olha, nós estamos andando e à medida que nós estamos andando, carregando a nossa bandeira, o Deus que a nossa bandeira está andando juntamente conosco. Essa bandeira que vai à nossa frente, que vai identificando o exército de Israel para todo mundo, é a bandeira, essa bandeira é propriamente Deus. E Deus vai à nossa frente, pelejando por nós à nossa frente, guerreando por nós à nossa frente e nos dando a segurança de ir atrás, juntamente com ele. Essa é a representação do Yahvé. Em quarto lugar, nós vamos ter o quarto termo composto por Yahvé, nós vamos ter Yahvé Ropeka, que talvez seja um termo não muito usado, mas é necessário ser compreendido também, o Deus que te sara. O termo tem a ver com duas esferas de atuação de Deus. A primeira delas é a preservação e a segunda é a restauração, tanto de forma física quanto de forma espiritual. É um termo empregado por Deus falando a Moisés em Êxodo 15:26. Tem sua origem dos termos sezir uma roupa, costurar, unir, reparar uma casa, reformar, ou restaurar a saúde, restituir a saúde, tendo muita relação com as palavras dadas em Deuteronômio 29, de 1-6, para dar ênfase ao povo dos cuidados de Deus. Se aplica ao Testamento, sendo Cristo como o Deus que cura, e tem uma relação muito forte com a aplicação de Lucas 4, no versículo 18 e 19, quando ali nós vamos ver que Cristo ele chega em Nazaré e ele entra ali na sinagoga e ele puxa o pergaminho, era comum ter o pergaminho do dia, ele puxa o pergaminho do dia é uma recitação de Isaías 58, e nós entendemos que a recitação de Isaías 58 como o Deus que viria para restaurar de forma espiritual o povo de Israel é a pessoa benita de Jesus Cristo. E Cristo ele se confirma como Yahvé Ropeka, como o Deus que sara, o Deus que cura de forma física, operando em mentes físicas, mas também de forma espiritual. É o Deus que é plenamente capaz de revigorar espiritualmente os seres humanos. Tá ok? Esse é o Yahvé Ropeka. O próximo nome composto é um nome que nós temos um pouco mais de familiaridade. Nós vamos conhecer por Yahvé Shalom. O Senhor é paz. O nome que designa Deus, que tira temor, encoraja e confere paz ao seu povo.
é encontrado em Juízes 6:24, pela primeira vez, né, dando ênfase à segurança dada por Deus a Gideão para enfrentar os seus desafios, as propostas dadas por Deus, as prerrogativas dadas por Deus a Gideão. O Senhor é a nossa paz em dois sentidos, no sentido subjetivo e objetivo. No sentido subjetivo, ele nos fornece uma paz genuína em meio às adversidades e aflições para aqueles que depositam a sua confiança nele. Esse sentido subjetivo é que não necessariamente nós desfrutamos de uma paz que acalma plenamente o nosso coração, mas nós desfrutamos de uma paz que nos dá segurança para continuar a caminhada, segurança para enxergar o amanhã, segurança para enxergar a esperança na nossa caminhada. No sentido objetivo, o Senhor é a nossa paz aplicado na pessoa de Cristo. Por quê? Porque Cristo garante a nossa paz com Deus de forma objetiva, nos reconciliando por meio da sua morte. Ou seja, o sacrifício de Cristo produz paz para com Deus. Tudo isso a gente confirma. No Antigo Testamento, o texto de Isaías 26, o Senhor preserva em perfeita paz aquele que o busca, mas também em Filipenses 4, do 6 ao 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, se aplica ao nosso coração. E Efésios 2, do 14 ao 16, que antes nós estávamos inimizados com Deus, mas agora, pela pessoa de Jesus Cristo, nós desfrutamos de paz com o nosso Deus. O apóstolo Paulo tem uma compreensão muito boa desse termo, que vai revelar um pouco mais do caráter de Deus. Yahvé Shalom é muito bem compreendido por Paulo e muito bem aplicado nos seus escritos. Tá ok, gente? O próximo termo dos nomes compostos é o termo Yahvé Roi, ou Roi mesmo. O Senhor é meu pastor. É o termo majestoso do Salmo 23. É o termo que aponta para o Deus que orienta, protege e supre as necessidades de seu povo, estando sempre presente, semelhante ao pastor de ovelhas, que em seu ofício está de forma presencial, cuidando do seu rebanho. Nesse sentido, Deus seria o pastor que não nos falta, citado no Salmo 23. É impossível imaginar um pastor que pastoreia à distância das suas ovelhas. O pastor é uma profissão presente. Nessa pandemia não existiria pastores que conseguiriam trabalhar de casa. Eu acho que os pastores eles estão tendo essa dificuldade, porque é impossível o pastor não estar em contato com as suas ovelhas. O Salmo 23 ele tem uma particularidade da Escritura, não só a particularidade de ser o texto mais traduzido e mais conhecido no mundo. O Salmo 23 ele tem uma particularidade de, na grande maioria das traduções, ele vem com problema de tradução. A grande maioria das traduções apresenta o texto do verso 1 como o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse texto ele tem uma problemática, porque o texto ele não está falando de coisas. Davi não está falando da necessidade que ele tem de coisas. Davi está falando da necessidade que ele tem de Deus e da presença de Deus na sua vida sobre algumas situações específicas. Então a tradução correta do texto é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. O Shalom, o Shalom não, o Roi é o pastor e é o pastor que não falta, porque o próprio texto ele vai dizer que esse Deus, o Deus que é pastor, é o Deus que não falta, leva Davi, é o Deus que refrigera Davi, é o Deus que guarda Davi, é o Deus que protege Davi, é o Deus que proporciona experiências a Davi. Então, em alguns momentos da vida de Davi, coisas vão faltar. E nas nossas vidas, coisas vão faltar. Mas Deus é o pastor que não nos falta. Essa presença de Deus não nos falta. O apóstolo Paulo tem uma compreensão muito boa acerca disso, e eu creio que todos os outros apóstolos também, porque eles vão aprender a conviver com pouco e com muito, e às vezes com nada. Mas Paulo vai dizer que aprendeu a conviver nessas situações e ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. A expressão usada por Paulo é a mesma expressão usada por Davi, Roi, sendo que no grego. Paulo ele está querendo dizer que em alguns momentos da sua vida, os recursos físicos, os recursos materiais, eles faltaram a Paulo. Mas aquilo que era mais importante não faltou a Paulo, porque o que é mais importante é a presença de Deus, a presença do pastor que está constante ali. Dessa forma, Deus ele conhece, orienta, protege, alimenta e cuida do seu povo, fazendo infinitamente mais que um pastor de ovelhas ou de pessoas pode fazer. Sendo intitulado na própria Escritura como sumo pastor, termo atrelado a Cristo, e também como o bom pastor, ou seja, um pastor superior aos pastores, tanto de ovelhas como os pastores humanos. É um pastor acima, em outro patamar, mais uma vez, como dizem os torcedores do Flamengo. O próximo termo, também dos nomes compostos, é o termo Yahvé Tzidkenu. O termo que significa Senhor Justiça Nossa. O termo ocorre em Jeremias 23:6. Trata-se de uma profecia com relação à restauração do povo de Deus.
A passagem aponta para a vinda do renovo de Davi, ou seja, da descendência de Davi, um rei justo que reinaria e agiria com sabedoria e executaria a justiça e o juízo na terra. Referência clara ao Messias prometido da semente de Davi. Não há explicação melhor para esse termo do que a que nos fornece o apóstolo Paulo em Romanos 3, do 19 a 26, e de forma resumida em 2 Coríntios 5, 21, aplicando a doutrina da justificação, ou seja, a doutrina que vem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A doutrina de que o Deus que é a nossa justiça encarnaria de forma física e essa justiça seria feita por nós humanos e que nele nós somos justificados. Então, esse termo tem muita relação com o Novo Testamento e é muito bem interpretado pelo apóstolo Paulo. Mais um nome composto, nós vamos ter Yahvé Mekadisken, ou seja, o Senhor que vos santifica. Trata-se do termo que separa e santifica os seus, do Deus que separa e santifica os seus. Deus mesmo atribui esse nome a si, em Êxodo 31, tratando das orientações sobre a santificação ao seu povo. Em outras passagens, é empregado em textos onde Deus comunica os seus decretos ao povo, mas ao menos Levítico 19, ali, né, sejam santos porque Deus é santo. O termo em si revela parte da obra redentora de Deus, ou seja, é Ele quem separa para si mesmo um povo, é Ele que purifica esse povo do pecado pela ação do seu Espírito, e é Ele que escolhe, antes da fundação do mundo, o seu próprio povo, e é Ele que aperfeiçoa esse povo para a glória do seu nome. Ou seja, esse termo tem muito a ver com todo o processo de santificação na vida do crente. E esse processo ele é muito claro já no Antigo Testamento e ele é evidenciado na vida da igreja no Novo Testamento pela pregação dos apóstolos. Tá bem, minha gente? Então, note que sempre existe essa relação dos termos do Antigo Testamento com a aplicação desses termos no Novo Testamento. Ou seja, no Antigo Testamento nós estamos conhecendo uma parte do caráter de Deus e essa parte do caráter de Deus está se revelando ao longo da Escritura, está se aplicando no Novo Testamento de forma prática. Mais um termo, nós vamos ter o termo Yahvé Shammah, ou seja, o Senhor que está ali. O termo designa o Deus que está presente. A palavra é encontrada em Ezequiel 48:35, como nome simbólico dado à nova Jerusalém restaurada e glorificada, a representação da atuação divina, ou seja, Deus está presente ali naquela obra. Tem relação direta com a obra da redenção na pessoa de Cristo e nos remete à esperança da vida eterna, renovando as nossas forças e a nossa fé. Deus que está ali, ou seja, como um Deus que está presente, aviva o nosso coração, renova a nossa força para continuar a caminhada e nos desperta para entender que Deus não é um ser separado da sua criação. Deus não é um ser inerte à sua criação. Deus é um Deus que está relacionado com a sua criação. Nós entramos agora nos termos compostos, nos nomes compostos por El. Nós encerramos os nomes compostos por Yahvé e agora entramos nos nomes compostos por El. Como primeiro nome composto por El, nós vamos ter El Elyon, ou seja, o Deus Altíssimo. Na Septuaginta, o termo é traduzido como Theos também, e tem como representação o Deus Altíssimo, ou seja, apontando para a transcendência e suprema majestade de Deus, exaltando-o acima da criação, impedindo-o de ser confundido ou de ser comparado. Mais ou menos a representação do Salmo 91. Pode aparecer sozinho, como em Deuteronômio 32, no Salmo 97. Pode aparecer como Elohim, no Salmo 57 e no Salmo 78. E como compostos de Yahvé, no Salmo 7 e no Salmo 97. Mas seu uso mais comum é como composto de El, como em Gênesis 14, 18 a 22. Curiosamente, o termo é usado pelo endemoniado Gerazeno com relação a Cristo, em Marcos 5, 7. E pelo anjo Gabriel, falando a Maria, em Lucas 1, 32. Esse texto de Marcos 5 é muito curioso, né? Porque o endemoniado ele se prostra diante de Cristo, ele reconhece Cristo como o Altíssimo. É o Deus que está acima de todas as coisas, ou seja, é um termo que vai intitular realmente e vai acabar com toda a problemática de que Cristo seria ou não seria Deus. Ele é adorado como Deus por um ser místico, por um ser espiritual, por um demônio. Então o próprio demônio, o próprio império das trevas reconhece Cristo como sendo o Senhor soberano, aquele Altíssimo, o El Elyon, no Novo Testamento. Tá ok, gente? O segundo termo composto por El é o teu El Roi, ou seja, o Deus que vê.
O termo aparece uma única vez no Antigo Testamento, usado por H, Gênesis 16, 13, depois que o anjo a confortou e fez a promessa específica a Ismael. Eu acho uma das passagens muito belas do texto de Gênesis, né? H usando a expressão, né? O Senhor é o Deus que me vê. H se sentia muito abandonada, muito desamparada ali, talvez até menosprezada pela casa de Abraão, pelo próprio Abraão, pela própria Sara, esquecida, jogada ali no deserto para morrer. Então H tem aquele encontro particular com Deus ali e ela consegue enxergar esse Deus. O Deus que a percebe, o Deus que a enxerga, o Deus que está presente com H. Para mim é uma das passagens mais fortes da Escritura no Antigo Testamento. A estrutura do termo em si expressa a onisciência de Deus, essa percepção que Deus tem que nós não temos. O cuidado de Deus atrelado a essa onisciência, atestando que ele conhece as aflições dos seus, como foi no caso de H, atenta para as suas necessidades e sai em socorro do seu povo, reconfortando o mais profundo da sua alma, da alma daqueles que o buscam. Na história de H, talvez a preocupação com H não fosse uma preocupação com ela. A preocupação com H seria a preocupação com Ismael, a preocupação de mãe. Tanto é que ela abandona o menino e não quer ver o filho morrer. Mas ali Deus tem essa preocupação de reconfortar uma área específica da vida de H, a sua maternidade. Então que comprova o termo Deus que vê, mas é um Deus que vê além daquilo que nós conseguimos enxergar, um Deus que vê o mais íntimo das nossas necessidades. É um termo que vem a trazer uma beleza gigantesca à pessoa de Deus. Mais um termo composto por El Shaddai, é o termo mais conhecido por nós, né? O termo Deus Todo-Poderoso. É uma expressão característica do período patriarcal, sendo usada cerca de 6 vezes no Pentateuco, 30 no livro de Jó, e no restante do Antigo Testamento ela vai aparecer ainda umas 7 vezes. Como o termo tem relação com vencer, sobrepujar ou destruir, a Septuaginta vai traduzir essa expressão como uma expressão de poder completo ou todo-poderoso, enfatizando o poder e o domínio absolutos de Deus, tanto na obra da redenção quanto na obra da providência. Então o termo vai estar atrelado a essas duas características, essas duas faces, tanto a face redentora quanto a face de providência de Deus. Nós vamos ter também como termo composto El Olam, ou seja, o Deus eterno. Olam ocorre apenas em Gênesis 21, 33, quando Abraão faz uma aliança com Abimeleque e invoca o nome do Senhor como Deus eterno, né? Apontando para a longevidade daquela aliança. O quanto Deus é longínquo, esse voto que nós estamos fazendo aqui também será longínquo sobre a nossa vida. No Salmo 90, Moisés vai tratar um pouco dessa eternidade de Deus, destacando esse atributo divino e evidenciando Deus como fonte de refúgio, confiança e segurança para o seu povo. No Novo Testamento, nós podemos usar desse termo atribuída por Paulo na doxologia, no final da carta de Romanos 16, 25 e 26. E já João vai ressaltar algo mais ou menos parecido com Olam, tratando da eternidade de Cristo como o verbo de Deus, sendo o Filho tão Olam, ou seja, tão eterno quanto o Pai. Tá ok, gente? Então João vai trazer essas características no Novo Testamento. Como mais um termo composto, nós vamos ter El Rai, ou seja, o Deus vivo. Aparece 4 vezes no Antigo Testamento, sempre com a conotação que atesta a relação de Deus para com o humano, ou seja, levando a postura de Deus como Deus, mas sem desprezar a sua relação com os seres criados. Sendo um Deus que tem vida, ou seja, o Deus vivo, essa é a significação dele, Rai, Deus que vive. Josué faz uso dele antes de atravessar o Rio Jordão, assim como vive o Senhor. Os Salmos 42 e 84 vão usar esse termo, dando ênfase à adoração ao Deus que é vivo, que concede segurança aos seus. E Oséias também vai fazer uso desse termo em Oséias 1:10. Dessa forma, o Deus de Israel não é um Deus imaginário, ou um mero ídolo sem vida, como os deuses das demais nações. Ele é um Deus vivo, é um Deus que está presente com o seu povo, é o Deus que vivifica o seu povo, e é um Deus que a presença dele é motivo de anelo e alegria para o seu povo. Ou seja, a comprovação da vida de Deus está contida nesse termo, El Rai. E passado todos esses termos, o que é que a gente absorve? O que é que a gente conclui? O que é que a gente compreende do estudo dos nomes de Deus? Por que é tão importante estudar os nomes de Deus? Em primeiro lugar, minha gente, para a gente finalizar. Por meio desses nomes, Deus revela a sua relação especial e pessoal com o seu povo,
o verdadeiro Israel, quer no Antigo Testamento ou quer no Novo Testamento, através dos nomes de Deus nós vamos compreender que Deus ele quer se revelar conosco, por isso ele atribui nomes que atestam características a si mesmo. Em segundo lugar, cada nome ou termo aponta para Deus como soberano Senhor do universo, sob cujo domínio se encontram todas as criaturas. Entretanto, também é o fiel Deus da aliança, Deus de Israel, o Deus de seu povo escolhido, o imutável cumpridor de suas promessas, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus da graça. Estudar os nomes de Deus vai nos fazer enxergar Deus ainda mais excelso como Ele é ainda mais soberano como Ele é, ainda mais grande como Ele é. E por fim, estudar os nomes de Deus vai nos fazer compreender que cada termo empregado deve nos remeter à revelação de Deus em sua grandeza inconcebível a nós humanos, em nossas limitações e falibilidades, comprovando por cada nome, por cada termo a sua transcendência, mas também a sua imanência. Em cada nome estão descritos ali a grandeza de Deus, a nossa pequenez, mas a vontade que Deus tem, o prazer que Deus tem de se fazer conhecido pelos seus, de fazer conhecido pelo seu povo, de se apresentar ao seu povo, de se relacionar com o seu povo. Nós costumamos dizer que se Deus não quisesse ser compreendido, ele não se deixaria ser conhecido pela sua Escritura. Ele se deixaria só na revelação natural e em outras revelações, mas ele se revela na Escritura. Ele se preserva na Escritura e na Escritura ele atesta nomes a si próprio. Ele atesta qualificações a si próprio, ou seja, ele está nos comunicando, ele está nos dizendo, olha, eu quero ser conhecido por vocês, eu quero que vocês tenham intimidade comigo, eu quero que vocês tenham familiaridade comigo, e para que vocês tenham isso, vocês precisam ler a Escritura, vocês precisam estudar a Escritura, vocês precisam se dedicar a cada parte da Escritura. E é por isso que é tão importante estudar os nomes de Deus, é por isso que é tão importante compreender os nomes de Deus, seja no grego, seja num pedacinho de aramaico, seja no seu contexto específico da época, mas entender que cada um desses termos vai revelar uma parte significativa de Deus e que cada um desses termos vai ter uma aplicação imensamente necessária para a minha vida como cristão e muito necessária também para a minha vida como estudante de teologia. O estudante de teologia ele vai entender, ele vai enxergar que estudar os nomes de Deus pode parecer uma coisa simples, mas que a essência de cada nome vai fortalecer a nossa fé, a essência de cada nome vai amadurecer a nossa visão do nosso estudo, mas a essência de cada nome vai nos aperfeiçoar como cristãos, vai nos aperfeiçoar como servo de Deus, vai nos trazer uma consciência do ser de Deus. Então é para isso que nós estamos aqui. Estudar a doutrina de Deus nos remete a isso, compreender um pouco mais de Deus naquilo que Ele permite se revelar, aprender um pouco mais dele com Ele mesmo, aprender um pouco mais sobre a palavra que vem dele. Então, é isso que nós queríamos passar para vocês. Nós esperamos que qualquer dúvida vocês nos procurem. Anotem alguma dúvida que ficar. E assistam essa aula com muita calma, com muita paciência. Talvez eu tenha falado um pouco corrido. Eu me preocupo bastante com o tempo da aula para não ficar algo muito grande. Mas pesquisem, agreguem material, agreguem conhecimento a vida de vocês e observem cada termo com carinho, observem cada termo com zelo, observem cada termo com atenção, olhem o material e entendam que ali nós não estamos apenas estudando teologia, nós não estamos apenas estudando de forma mecânica Deus, nós estamos buscando conhecer um pouco mais dele. Nós esperamos que à medida que nós buscamos conhecer um pouco mais dele, ele trabalhe no nosso coração, ele trabalhe na nossa fé e ele nos melhore. É para isso que nós estudamos a palavra de Deus, para sermos aperfeiçoados a cada dia. Tá bem, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe, um abraço. Até a próxima aula. Estamos juntos.